Dia, boa tarde, boa noite. Para quem vai nos ver depois, olha aqui, live do livro. Talvez você deva conversar com alguém. Hoje nós vamos falar do capítulo 44 e 45. O 44 sobre o e-mail do namorado e o 45 sobre a barba de Wendell. Olha, gente, esse livro é um livro que fala sobre como são as terapias. Ele foi escrito por uma terapeuta, que é a Lori. Ela, resumindo aqui para vocês, né? Ela decidiu escrever esse livro porque ela passou por um término de relacionamento e nesse término ela precisou procurar a ajuda de um terapeuta. Então ela conta como que foi procurar essa ajuda, que ela já tinha feito terapias anteriormente, mas nesse momento ela precisou revisitar isso, procurar um outro terapeuta. E como que nesse período ela também utilizou, né, como que ela conta que também era essa situação com suas próprias terapias, com as terapias com seus pacientes. Então é um livro que fala muito sobre o processo terapêutico, sobre quando a gente deve procurar a terapia, quando a gente deve conversar com alguém. É um livro para quem é terapeuta e para quem não é terapeuta. É muito bom. E as histórias, ela tem um jeito muito gostoso de contar as histórias que ela vive. Eu tô esperando a Greta entrar aqui, aí entrou. Para eu já colocar ela aqui pra gente começar essa discussão. Ver as nossas lives anteriores, né? Que a gente deixa aqui salvo e também no YouTube da Greta. Bom dia, amiga. Bom dia! Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Né? Eu falei certo os capítulos? 43, 44, 45. Ah, tá. Eu esqueci de falar o 43. O que não dizer a uma pessoa à beira da morte. Ai, muito legal esse capítulo. Isso. Paramos nele. Paramos nele. Nossa, quanta coisa que a gente escuta aí, quanta coisa que as pessoas falam mesmo, né, nesse momento. Muitas. Esse E a gente percebe capítulo, que o que ela traz aqui é exatamente isso, né? Que não é para ser falado tanta coisa, só tá junto. muitas vezes é igual, é a mesma coisa quando acontece com a depressão, tal, que as pessoas querem dar uma solução, né, para o problema da pessoa, mas não é a solução que a Não pessoa é está buscando solução. com você, Até né? porque tem muita coisa que ela já sabe, teoricamente já se sabe muita coisa, né? Na cabeça já sabe de tudo isso, mas a questão não é essa, né? Não. Então aqui, gente, nesse capítulo, a Lori vai trazer de novo a Julie, que é uma paciente dela que tem... Onde que é o câncer dela mesmo? Ela tá com uma metástase, na verdade, né? Ela já tá com câncer avançado, toda aquela Sim, história que ela já vem olhando para tudo isso. não lembro onde começou agora. Mas ela queria engravidar, ela tinha todo, né, uma questão aí com ela, e aí ela traz essa questão do que as pessoas falam para ela nesse momento. Isso. E ela é bem isso, né? Porque o que ela traz aqui é exatamente assim, ó. Quando as pessoas começam a questionar várias situações, por exemplo, mas já procurou segunda opinião? Você já fez tal coisa? Você já tentou vitamina Já X assim? rezou? Porque uma Já amiga tomou? já aconteceu isso e deu certo assim, deu certo assim. Como se a pessoa já não tivesse tentado tudo. A gente entende que do outro lado também tem uma certa preocupação e quer realmente, né, entender se a pessoa já fez tudo. A gente entende que também tem isso, Sim. né, dos amigos, da família e tudo mais. Mas eu acredito que o que ela traz aqui é muito do que a gente conversa muito em sessões de terapia mesmo, que é aquela história de você primeiro perguntar para a pessoa como ela pode ajudar, né? Em vez de ficar Ao invés de ficar criando tentando. um monte de coisa e tentando um monte de caminho que às vezes a pessoa já tentou.
E às vezes a gente não sabe se a pessoa tentou. A gente entende os questionamentos também, né? Na busca de tantos amigos tentando ser salvadores, né? Porque existe muito isso, né? É. Muita gente querendo ser A salvador também. gente Então eu quer lembrei de diminuir, todos os né, a lados, dor né? do outro. A dor do outro. Tem uma necessidade muito grande de diminuir a dor do outro e a gente não sabe como fazer isso. E aí é que entra essas tentativas de Eu dar vejo soluções. é que não é fácil nem para quem está com a questão da doença em si ou qualquer outro conflito, como também não é fácil para os amigos e familiares a vulnerabilidade. Porque esse é um ponto muito que aparece em todas essas questões, né, Dani? Sim. Assim, como a gente lida com o ser vulnerável, como que a gente lida com a nossa fragilidade, seja como amigo ou seja como uma Um pessoa que ser está com finito, aquele né? problema, exato, sabendo que vai morrer, sabendo que é um ser finito, exatamente, e que isso vai acontecer, é fato, né? Porque dói em todo mundo, né? Dói nas pessoas que estão próximas de nós, dói em quem está com a doença em si. E aí ela vai trazendo o que. Aí ela fala de escrever um livro sobre isso, né? Ela fala assim: Ela vontade de escrever começa um livro falando, sobre o que não dizer para uma pessoa à beira da morte. gente, mas é demais, né? O desespero da pessoa também, por isso que ela. E é e, é o tal, né? Que às vezes a pessoa ela quer dizer como que ela se sente diante do que está acontecendo com, né, com a outra pessoa, mas nada do que ela estiver sentindo ali vai confortar ou vai ajudar a pessoa no problema que ela está vivendo, né? Então, às vezes é melhor o sinto muito, claro, né? A gente entende, Sim. mas. Tanto que a Lauren pergunta, né? O que você gostaria de ouvir numa situação dessa, então, já que está trazendo para a sessão o que não dizer, né? E aí ela simplesmente fala isso, aspas, né? Eu sinto muito, posso dar em alguma coisa? Sinto muito porque eu também estou perdida com essa notícia. De sentir muito e de não saber como ajudar, né? Isso alivia demais o outro lado. E é uma coisa, não só em situações, eu acho que é legal a gente falar isso, que não é só em situações de doença e morte. Eu vejo que nem atendo ali, né? Alunos adolescentes que às vezes um amigo vem e fala que tá mal por alguma coisa e tal, e o aluno às vezes veio para mim, professora, o que que eu faço? Como que eu posso ajudar? Eu falo assim, pergunta para ele. Fala, O que ele olha, eu não precisa, sei né? como te ajudar, mas me fala como eu posso te ajudar. Porque às vezes a gente já quer ir com a receita, né, pro outro, assim. E a gente tem que entender que aquilo que de repente é uma receita para mim não é pro outro. Esse é o ponto. Exatamente. Quando eu falo sobre empatia, é nesse lugar, né? Assim, como eu posso te ajudar? Dentro da tua realidade, como que eu posso te ajudar? Não dentro E da minha realidade. tem uma coisa que as pessoas sempre perguntam, falam assim, comentam, né? Por exemplo, a pessoa está falando demais sobre isso, ela não tinha que parar de falar sobre isso e fazer outras coisas. Gente, é elaboração. Se a Elaboração. pessoa está falando demais sobre isso, é porque ela precisa elaborar, precisa entender o que está acontecendo. E cada pessoa que ela vai falar, cada vez que ela fala sobre isso, seja com quem for, ela está ouvindo o que ela entende sobre aquilo e elaborando. Porque assim, gente, tem as fases, né, do adoecimento, assim, que a pessoa ela demora para entender o impacto que aquilo tem na vida dela, né? Como que ela vai lidar com tudo aquilo, se ela acredita mesmo na doença, né? Muitas vezes nega. Então, é um processo, mesmo que seja urgente. Oi, Rita, tudo bem, meu Oi, bem? Ritinha. Mesmo que seja urgente, que ela tenha que tomar uma atitude imediata, né? Que às vezes, muitas vezes, os próprios familiares vão lá e tomam essa atitude por ela, porque ela não consegue fazer, é um processo. Então, Sim. deixa a pessoa falar, sabe? A gente quer diminuir a dor do outro, mas quer diminuir a dor do nosso jeito, como a gente acha que deveria ser porque feito. dói na gente muitas vezes, né? E a gente Ouvir, não sabe como lidar. né? Exatamente. Que é aquele negócio da pessoa não falar a palavra, né? Não falar o nome câncer.
usar, às vezes, siglas, ou aquela coisa do mal, não sei o quê. Gente, cada um vai lidar do seu jeito, né? Se a pessoa não quer ouvir a palavra, por que você vai lá e vai falar a palavra? Deixa quieto, né? Mas Ela vai ter o tempo dela, né? Dela. Então, e isso não é só com quem vive a doença, é com os familiares também. Né? Eu lembro que quando a minha sogra teve câncer no cérebro, né? E era uma coisa grave, era um negócio assim, nossa, que mexeu bastante com a gente. Tanto é que a gente fala que foi um milagre ela ter saído dessa, né? Porque era grande, era um lugar perigoso, e conseguiu tirar tudo, e ela tá super bem, já tem anos, né? Mas assim, no momento que eu ouvi, tipo, né, nossa, só um milagre mesmo, isso, né, vai se preparando para o que é ruim. Como que vai ser, né? E eu ouvi isso de pessoas da área da saúde, né, e aí eu falei, nossa, tudo bem, a pessoa entende, né, o problema, sabe dos riscos, mas, pô, acabei de saber, né, não precisa falar para mim. Falar desse jeito, e outra, né? quem é que se prepara para a morte de alguém? Como que a gente se prepara para a morte, né? É um negócio tão maluco, mas enfim, né? Mas graças a Deus essas pessoas estavam erradas. Sim, que bom. E mais um interessante também, a gente entender assim, ficar falando sobre a dor é diferente daquela pessoa e ter o tempo de processar, como a gente está falando aqui, que ela tem o tempo dela, por isso que às vezes ela repete muitas vezes aquilo que ela precisa repetir, é diferente daquela pessoa que vive numa nostalgia ou de vítima da vida. São coisas diferentes. É porque as pessoas, às vezes, de fora não percebem essa diferença, né? A gente entende que aquela pessoa que fica falando muito, porque ainda não resolveu, mas nem sempre é a vítima da vida. Nem fica nesse lugar. O caso aqui também, inclusive, da Julie, é muito interessante, porque ela tá aí com um câncer, tá um câncer terminal, ela sabe disso tudo, ela tá indo na terapia até para ver a questão do obituário dela, a forma que ela vai lidar com todas essas questões, e aí é onde ela vai falando, gente, eu ainda tô viva, né? Então as pessoas ficam ali tentando buscar resoluções para tudo que ela está vivendo, mas esquece que ela ainda é amiga, ela tá ali, ela é esposa, ela é muito além da doença dela. Ela é muito além da doença dela. A doença dela não é ela. Esse é um ponto importante a gente entender, né? E aí ela começa a perceber na terapia exatamente todas essas questões, né? E é onde ela vai trazendo, assim, uma coisa que vai surpreendendo, que ela fala aqui, né, no processo todo, é de se ver morrendo e o quanto seu mundo se tornou tão vivo. Né? Porque ela começa a porque ela faz coisas, né? Tipo, ela entrar para trabalhar no legal. Trader. Sim, umas coisas. Ela começa a fazer coisas para viver, para sentir a vida dentro dela, né? Aí ela, uma parte que ela fala de todos os sentidos, os cheiros, os gostos, né? Então tudo isso fica mais vívido. Mas o quanto a gente precisa entender que isso já está disponível para nós e a gente não acessa isso hoje em dia, né? Mas são coisas simples, né? São coisas simples que a gente não percebe. Mas esse negócio da vítima, né? Vamos pensar assim, a pessoa que descobre uma doença e ela vai muitas vezes ficar revoltada, né? Ela vai brigar com Deus, ela vai brigar com as pessoas, ela vai brigar consigo passar pela negação. Né? Ela vai ter um momento de revolta, ela vai querer barganhar. Tem gente que vai para tudo quanto é tipo de religião, vai para tudo quanto é tipo de chá, gente, é processo, até ela entender o que realmente faz sentido, né? Até ela entender o que o médico ali, que é o especialista, está dizendo para ela fazer. Então, o nosso papel ali não é ficar falando, isso não adianta, né? Deus não existe, ou até mesmo incentivar muitas vezes essa pessoa a ficar indo, né, o tempo inteiro numa igreja, sendo que ela precisa fazer outras coisas além de rezar, né? Eu gosto muito de falar assim, oração é orar e agir, né? Você tem que orar, mas tem que fazer. Não adianta, né? Então, e o médico, ele não tá ali à toa, né? Deus não permitiu os profissionais da saúde à toa nessa vida, né? Então, mas como amigos, como pessoas que somos ali, a gente precisa entender essas fases, a gente precisa entender que esses momentos existem
e como que a gente vai poder ajudar essa pessoa nesse, né, que talvez a gente não consiga convencer, talvez a gente não deve ficar, porque esse negócio, olha, eu vou te falar, tudo que eu já vivi, as pessoas, elas querem exatamente aquilo que ela fala aqui. Nossa, esse negócio de achar que a gente tem pouca relação com Deus e é por isso que a gente... talvez você tenha que ir mais à igreja, talvez você... Gente. Cara, gente, eu tenho uma raiva disso, porque a pessoa ela não tá só cuidando da nossa doença, ela tá querendo cuidar também da nossa vida espiritual. Nossa, isso dá uma raiva, porque dá a impressão de que você... Só ela, só aquela pessoa, só quem tá falando tem uma relação espiritual com a vida, com Deus, com não sei o quê. Eu fico muito pistola com essas coisas, sabe? E é isso que ela fala, né? E às vezes não é falta de alguma coisa, gente. A vida, ela é assim, né? Ela nos testa o tempo inteiro. Eu acho que o que eu acho que é interessante na história da Julie nesse capítulo é porque a gente sabe que a Lauren também tem um diagnóstico não fechado. Né? Então eu acho que quando ela surge toda hora, né? Toda hora surge isso, que nem a gente aqui sabe também, gente, que a gente está lendo com vocês. A gente lê e traz para vocês, capítulo. Então, assim. Demorou para aparecer no livro, né? Exatamente. Demora para aparecer no livro. Demora para aparecer. Então, é muito interessante todo esse processo, porque aí é onde ela vai olhando para ela também, né? Com relação a tudo isso. E é que ela traz, né? Assim, o quanto as pessoas se iludem ao acreditar que tem todo o tempo do mundo e nós não temos todo o tempo do mundo. E a gente fica preguiçoso de observar as coisas ao nosso redor e agradecer as coisas ao nosso redor, desfrutar das coisas ao nosso redor. E aí é muito legal, porque elas vão falando sobre isso nesse capítulo, né? E trazendo o quanto o amor vence em tudo, né? O quanto o cuidado com relação a esse amor. Muito legal. É muito bonito. É um capítulo bem curtinho, viu, gente? É que a gente falou várias coisas aqui. Que aparece aqui no... Na verdade, esses 3 capítulos, né, são curtos. Bem tranquilos. São bem tranquilinhos, né? Aí no 44, acho que podemos, né, amiga? Podemos. No 44, é tão legal, porque ela recebe um e-mail do namorado, e ela fica assim, leio, não leio, leio, não leio, leio, não leio, né? Porque ela tá naquela... Quem tá acompanhando a gente aqui sabe que a Lori tá escrevendo um livro sobre felicidade que ela não queria escrever. Quer dizer, ela aceitou escrever, mas em nenhum momento ela se sentiu confortável. E agora, com esse momento que ela tá vivendo da vida dela, que ela terminou com o namorado, que ela tá entristecida, né? Nessa coisa, com esse diagnóstico. Então, parece muito incoerente para ela escrever sobre felicidade. Sim. Mas é aquele negócio, né? Escrever sobre algo não significa que você precisa necessariamente viver esse algo. Porque felicidade também é teoria. Existe toda uma teoria. E ela não está escrevendo sobre como ela se sente, ou quanto ela é feliz, ou nada disso. Mas ela está com muita dificuldade para fazer isso. Só que ela está conseguindo. E aí, ela estava no meio de um capítulo ali, escrevendo, terminando e tal, e viu que ela recebeu o e-mail do namorado. Isso. E aí, ela foi se encontrar com uma amiga, que, claro, gente, como que as amigas ficam quando a gente termina, né, os relacionamentos? Porque elas tomam as dores muito mais do que a gente, e elas não conseguem, isso aí é natural, eu vejo de muitas, né? Elas não conseguem entender a outra pessoa querer voltar ou não querer voltar, né? Então, quando ela fala que ela recebeu um e-mail, essa amiga dela já surta, né? Ela fala, uma hora eu vou abrir. Ela fala, não, abre agora, eu quero saber. Você vai me deixar sem saber o que está acontecendo? E quando ela abre, cá entre nós, né, uma decepção, porque uma decepção para todo mundo, porque a gente vai pensar assim, né? O que a gente espera quando alguém manda um e-mail depois de um término? Que a pessoa minimamente vai querer saber como a gente está. Mais coisas, né? Tem uma segunda intenção. A gente nunca acha que alguém manda um e-mail sem intenções, né? Sem segundas intenções. E pode até ser que ele tenha, não dá para saber aqui. A gente não sabe ainda. Não dá. Mas é engraçado que nesse e-mail, falta deve sentir, né? Porque senão eu não ia lembrar justo dela. Eu não teria só para falar isso, né? E lembrar. Ele encontra uma pessoa no trabalho
que é uma pessoa que eles conheciam e achava chata. Isso. E aí ele encontra essa pessoa e pega e manda um e-mail para ela dizendo, olha, você não sabe quem que eu encontrei aqui? Fulana, e não sei o quê. E ela, gente, só isso. Né? Tipo, só isso que ele serve. E nem é isso. E ela, o que eu vou responder? O que eu vou fazer com esse negócio? Né? Porque isso caberia muito bem se a gente estivesse junto. Sim. Se a gente ainda fosse um casal. Porque isso é coisas que casal... Nossa, mas eu vejo isso acontecer tanto com as minhas pacientes, assim. Eu não sei se é uma coisa do sexo masculino que eles ficam comendo pelas bordas, né? Eu tenho a impressão que eles comem pela borda, eles não conseguem, muitas vezes, eles não conseguem dizer, ó, tô com saudade, queria falar com você, tava aqui pensando na gente, né? E eles muitas vezes não conseguem fazer isso, joga um negócio aleatório. Não consegue fazer isso muitas vezes, porque não quer criar uma esperança, ou não quer tomar uma decisão, né? Mas é muito engraçado isso daí. E ele foi bem assim, né? Tipo, não tô mais com você, mas... Não, nem e essa amiga ficou louca. Amiga da P da vida também, né? Como assim? Né? Termina e do nada manda um e-mail sem sentido. Como se estivesse junto, né? Muito estranho. E aí ela não responde, gente. Ela não responde. Ela não responde, volta a escrever, volta a pensar no livro, calma. Ó, só para vocês recordarem, né? E quem não viu as outras lives ou não conhece o livro, eles terminaram, o namorado terminou com ela porque ele entendeu que ele não queria se relacionar com uma pessoa que tivesse filhos, porque ele não queria mais filhos e ter uma criança em casa, na relação, não era uma coisa que ele desejaria. Porém, ele namorou, acho que quase 2 anos. Por algum tempo. Sabendo que tinha. Sabendo que ele não queria. Mas ele foi tentando, sabe? Foi deixando acontecer. E aí, um belo dia, ele fala sobre isso e eles resolvem terminar. Eles terminam. E aí, essa amiga começa a chamar ele de hater de criança. Hater de criança. Achei ótimo. Ela fica com muita raiva, amiga, gente. E ela fica com raiva dele por causa desse e-mail, daí ela fica falando, mas o que esse hater de criança? Mas é só isso que o hater de criança tem a dizer? Quem que é esse cara atrofiado emocionalmente? É muito bom as pessoas com raiva. Ai, gente, é bom demais. Aí ela vai escrever um livro, né? Aí no meio desse capítulo, então, ela fala dessa história toda do e-mail, tudo, ela pensa em voltar a escrever o capítulo, mas a vantagem que ela tem mesmo é de mandar um e-mail cancelando o contrato. Só que, e ela, ao mesmo tempo, ela fica assim, vou terminar logo isso para eu poder escrever alguma coisa que eu realmente quero escrever. Né? E eu tô para te falar que vai chegar no final, ela vai falar que esse livro aqui. Eu tô pra te falar isso também. Eu tô pra te falar isso. Eu pensei muito nisso. Toda hora que ela fala, eu quero terminar esse livro para escrever o que eu realmente quero, eu falo. Gente, no final é esse livro aqui que ela... livro que a gente tá lendo. É. Improvável. Ai. Muito bem, acho que é isso desse capítulo, né? Acho que desse é. Agora veio bonitinho da barba do Wendel. Cara... Gente, o que aconteceu com o Wendel, né? Eu fiquei pensando, o que está acontecendo com o Wendel? Por isso que eu falo, né? A terapia, ela não melhora só não melhora só o paciente, melhora a gente, né? A gente também. Essa relação terapêutica, ela muda a gente, né? Eu agradeço a todos os meus pacientes, o quanto eles, dentro de mim, mexeram Sim, tanta coisa. Nossa. E eu acredito que tenha sido isso que aconteceu com o Wendel, né? Que não foi só a barba que ele mudou, não, meu gente. Muita coisa. Porque eu pensei muito nisso. Acho que essa mudança toda também veio depois que ela também questionou coisas da vida dele, lembra? Ela fez uma transferência. Houve uma contra-transferência ali, né? Que ela questiona um pouco da história dele, da mãe dele. Ele nem sabia de coisas que a mãe dele tinha publicado. E como que ele da história dele. Sentia, se isso era ruim para ele. Como que reverberou nele, né? A gente não sabe.
Mas tá mudando, gente. E uma coisa também que é interessante é porque ela chega no consultório e ela tá distraída com os pensamentos dela, né? E aí ela acha que ela entrou na sala errada porque a sala de espera tá diferente do que ela tá acostumada. E as coisas do Wendel eram coisas antigas, sabe? Ela falava que os móveis... da mãe. O legal dela ela acha, porque ela não sabe, ela acha. Então, quando ela chega a primeira vez no consultório, ela fica analisando, isso aqui deve ter ganho da mãe, isso aqui deve ser de uma tia, porque as coisas eram antigas, o escritório dele, o consultório dele era um consultório antigo, né, com móveis antigos. Não devia ser moderno, né? E aí ela fica, né, indagando como que será quem que deu a quê, por que ele era assim, como que ele era, e aí depois ela vai conhecendo ele, e vai entendendo que aquele ambiente tem muito a ver com ele, né, com o jeito dele de lidar com as coisas, até a roupa dele combinava com o consultório. E aí, quando ela entra e vê a mudança, né, ela acha que ela tá no lugar errado. Foram 2 semanas de recesso, né, foi isso? Eles tiveram férias, e ela ficava imaginando ele na praia, com a família dele, com os primos, porque ela stalkeou ele até não querer mais, né? E agora ele sabe que ela stalkeou, e ela ficou imaginando e tal, mas aí ao mesmo tempo ela falou assim, não, mas acho que foi além, né? Ele também arrumou esse... Estava fazendo essas mudanças. E aí eu fiquei pensando, Greta, que esse impacto também, né, que gerou nela dessa mudança, por que ele mudou, o que aconteceu com ele, o que a necessidade de fazer essas mudanças, que também não fala nesse capítulo ainda, né? Uhum. O que trouxe tudo isso que aconteceu aí com essa... Porque a sala estava diferente, mais moderna, só que as coisas meio que no mesmo lugar, né? Só que outras coisas. Sim. Né? Uma reforma legal aí. E ela fica se questionando, e eu fiquei pensando, assim, sobre o setting terapêutico, né? Da zona de conforto, de como que as pessoas... Elas estão acostumadas, porque os meus pacientes sempre sentam nos mesmos lugares. Né? Tudo bem que a minha sala não é grande, eu não tenho várias poltronas, mas eu tenho 2 poltronas, eles podem escolher. Sim. E eles sentam sempre na mesma poltrona. Né? Então, como que é assim, né, confortável... e chegar nesse lugar, né? O impacto que dá de você ver aquelas... diferente. E eu até pensei no caso de uma pessoa com um espectro autista, né? O quanto que isso poderia ser diferente. Que talvez a gente tenha que comunicar, né? Será que para ela talvez não seja um impacto muito assim, mas, por exemplo, para uma pessoa que tenha, né, um TEA, eu acredito que a gente teria que... Eu acho que é importante, mesmo que a pessoa não apresente, a gente falar que vai passar nós vamos uma reforma, mudança. Eu acho porque aquele lugar não é só nosso, né? Não é só meu consultório. Exato. Né? A gente precisa manter o lugar seguro, confortável para aquela pessoa. Então, tudo bem que gera curiosidade, a pessoa pode passar, os ansiosos pode passar o tempo pensando como ficou, né, se vão gostar daquele lugar, mas a gente pode falar coisas do tipo, eu vou fazer algumas mudanças aqui, vou deixar o lugar mais... para a pessoa não ter esse impacto. Isso também. Eu pensei nisso quando também, porque pelo que ela relata, foi uma mudança grande. Do 8 para 80. Do 8 para 80. Porque ele saiu daquele lugar antigo para um lugar até ele. Totalmente novo. Ele mudou. Você imagina, dá a sensação que ela chegou e o terapeuta não era mais ele. E ele também estava diferente, viu, gente? Não era só o lugar. Tanto que o capítulo chama Barba de Wendel. Porque a hora que ele abre a porta, ela vê que ele também está diferente. Fisicamente, a roupa, né, a barba, e ela não se contém, ela pergunta. Né? Mas eu também falaria, gente. Mas com certeza. Né? Quando tudo muda, você fica nossa, peraí, né? O que tá acontecendo? Eu vou até ler para vocês. Ela faz assim, uau! Um pouco mais alto do que ela queria, né? Quantas mudanças.
Quantas mudanças ela fala. Aí ela indica a sala de espera, mas está olhando para a barba dele. Aí ela ainda fala, agora você de fato parece um terapeuta. É muito engraçado. Como também tem essa mística, assim, essa imagem mística, né? Essa imagem que a gente espera que um terapeuta tenha. Várias pessoas, agora não muito, porque tem internet, as pessoas me conhecem pelas redes sociais, né? Mas eu lembro que antes, quando a pessoa só falava com a gente mais pelo telefone, assim, ela chegava e falava assim, nossa, imaginava você outra pessoa. Era outra, Tinha muito isso. Antes da gente falar para finalizar esse capítulo, Dani, eu acho que tem uma coisa lá no começo que eu acho que é bacana da gente falar, Pode falar. Que é a respeito desses períodos de recesso que às vezes acontecem. Sim. Eu achei muito bacana, porque isso mas agora que nós faremos, com certeza. Né? Isso realmente acontece. Ela falou assim, né? No período de recesso, e 1, 2 semanas, quando você não fica em terapia, o que acontece muito que ela comenta aqui é aquela a fuga para a saúde, né? Que é um fenômeno que acontece mesmo quando você fica um tempo sem, porque aí você começa a achar que não precisa mais, né? Acontece isso com muita frequência, gente, vocês não têm noção. Realmente, acho que eu não estou mais precisando, E aí depois de um tempo você volta, né, para terapia, porque você realmente não era para ter tido a alta que você imaginou ter, né? E ela comenta muito isso aqui, né? Ela fala lá no começo desse capítulo a respeito disso, que realmente é o que acontece. Você começa a se sentir bem, passou ali 2 semanas tranquilo, acho que tá tudo bem, já, né? Ou teve uma sessão que foi tão catártica que você acha que não precisa mais, e aí você volta falando que não precisa mais, né? E na realidade é uma fuga. Que ela comenta muito aqui. Exatamente. É muito legal isso. Eu escutei um psicólogo fazendo uma reflexão um dia, não vou me lembrar agora se foi com a Ana Beatriz, não lembro, mas ele falou assim, e o que é alta? Né? O que é alta? Porque, assim, geralmente os meus pacientes se dão alta, né? E às vezes eles se dão alta mesmo, assim, eu já tentei várias vezes dar alta para os meus pacientes em situações, você tá bem, você não precisa. Ou senão eu vou deixando, né? Tipo, então vamos ver daqui 15 dias. Vamos ver daqui um mês, porque a pessoa tem medo. E realmente já aconteceu de eu colocar para um mês e a pessoa me ligar, mandar mensagem, falar, pelo amor de Deus, me atende. Não dá. Né? Vou precisar. Mas eu sou da seguinte opinião, o que esse cara falou nesse vídeo, mexeu comigo, não, bateu com o que eu acredito e reforça o que eu tenho feito, né? Uhum. Que não precisa ser a maneira certa de fazer, mas assim, que é como eu trabalho. Ele falou assim, que ele também não dá, que ele fala pro paciente assim, que ele acha que terapia é um vai e volta. Sim. Né? Que são momentos. Então, só que cada vez você precisa menos. Então, a primeira vez que você vai para terapia, você está desesperado. Geralmente a pessoa está desesperada, porque é muito difícil alguém procurar para autoconhecimento, geralmente a pessoa procura porque ela está na crise. E aí ela vai, procura, tá naquele, nossa, daí ela faz, daí chega uma hora que ela se sente bem, ela fala, ou porque ela não tem dinheiro, ou ela fala, olha, posso ficar? E eu sempre falo assim, volta quando você achar que tem que voltar. Eu sempre falo. E ela fala, mas você não vai me dar alta? Eu falo, não vou te dar alta, porque eu não acho que você tá 100%. Tem várias coisinhas que a gente ainda poderia trabalhar. Mas você tá se sentindo bem? Você acha que tá tudo bem não fazer terapia agora? Não tem problema, você não faz, a hora que você quiser você volta. E geralmente volta quando tem uma crise e tal. Só que volta já sabendo várias coisas que já foi. É uma nova vivência, é uma coisa. Então, eu acho tão legal isso daí. Então, às vezes, a pessoa ela vai se dar alta nesse momento, ela vai dar esse prazo para ela, porque eu fico pensando assim, final de ano, não é bom
financeiramente para ninguém, apesar da gente receber 13º aqui no Brasil e tal, não sei o quê. Só que a gente sabe que as pessoas têm um monte de coisa, né? Vira o ano, tem um monte de coisa para pagar. Infelizmente, as pessoas acabam deixando a saúde de lado por causa disso, que é uma das coisas que ela coloca aqui. Só que é entendível, e o terapeuta acaba ficando sem ele, sem o 13º. Porque, né, a gente fica. Mas é um momento também para a gente pensar. Só que também tem uma coisa, né, Greta? Tem gente que não entende o recesso do terapeuta. Tem gente que não entende, não. A pessoa fala, mas eu não vou viajar, eu vou ficar aqui. Eu posso vir né? Eu posso vir, mas você pode vir, mas eu tenho que tirar férias. E a pessoa não tá ruim o suficiente, sabe, para não conseguir se desconectar ali por 2 semanas, por 20 dias. Né? Sim. Então, é igual loja, acho que tem que ficar aberto todo dia. Bom, o que mais aqui? Ah, tá. Aí ela começa a falar, a gente começa a falar um pouco da transferência e contra-transferência, né? Porque ela começa a questionar o que ela está sentindo. Será que ela está sentindo atração? Por que ela está observando tanto ele? O que está acontecendo aí? E ela entra nesse processo, nesse capítulo aqui, né? De questionar um pouco tudo isso. Mas o legal é que ela começa a perceber que ela voltou a sentir a atração, né? Porque quando ela foi pro Wendell, ela estava completamente sem sentir nada. Porque ela estava mergulhada na dor dela, né? Do término do namoro e tudo. Então aí ela começa a perceber que na realidade é isso, né? Que ela, nossa, então eu comecei a perceber outras pessoas, né? E não necessariamente porque eu tô apaixonada pelo meu terapeuta, mas é porque eu tô percebendo que eu voltei a sentir. Quer dizer, eu consigo enxergar outras pessoas. Muito legal mesmo. É muito bonitinho, né? Todo esse processo, porque ela é muito engraçada, gente. Ela é muito engraçada. Ela é boa. Porque ela começa a falar as coisas aqui do livro, né? E que ela tem vontade de dançar e que o Wendell fala que ele é um bom dançarino. Ela começa a imaginar. Ela, não, peraí, não vou dançar com meu terapeuta. E aí ela começa a entrar num monte de questões. Sim, muito bonitinho, né? Assim, o jeito que ela vai relatando. Eu dei risada na hora que ele tá falando assim, né? Cadê? Peraí. Estou perguntando porque a maneira como você reage a mim tem a ver com a maneira como você reage aos homens. Aí ela fala assim, você não é um homem. Aí ele fala, eu sou. Fala, não? Bom, na última vez, aí eu ainda fiz de surpresa. Bom, na última vez que verifiquei, certo, mas você sabe o que eu quero dizer. Você não é um homem. Homem, não é um sujeito, é um terapeuta. Eu achei muito bonitinho. Gente, terapeuta não é homem agora, ai meu Deus. Foi muito legal. Muito bom, muito bom. É porque nesse momento é como se ele reconhecesse, né? Acho que o que pegou ela de surpresa, assim, deixou ela nessa resposta, é que essa fala dele é como se ele estivesse lendo aquilo que ela estava pensando. Ai, será que eu estou atraído por ele? Será que não sei o quê? E de repente ele vira e fala isso. Aí ela fala, mas o que ele quer, na verdade, é fazer com que ela reflita a maneira como ela reage aos homens, a maneira como ela, né? Que ela está conseguindo enxergar a beleza de uma outra pessoa. Achei bonitinho, porque ela fala assim, o Wendell me deu a permissão de sentir de novo, né? Então, assim, e é o processo da terapia, né? Eu achei muito fofo, assim, ela falar sobre isso no final, né? Que o quanto antes ela estava naquela supressão do sentimento, não observando um monte de coisa, e que foi realmente um processo terapêutico que fez ela se permitir sentir, né? Assim, e voltou, né? Sentir a atração, que bom. Muito legal. E que quando ele estava falando de homens, ele não estava falando da relação dela só com o ex, né? Sim. Como se ela relaciona com o pai, com o filho, né? Com o masculino, né? Com o masculino. Isso. Muito bom. E é legal, porque aí ela termina o capítulo falando assim, né? De volta à sala de espera, ela tá indo embora, ela olha no reflexo da vitrine e para arrumar a sua roupa ali, né?
E aí ela vê que tem um salão de beleza perto. Aí ela chegou bem perto do horário da depilação. E eu achei muito bonitinho assim, né? Que é aquela coisa, então agora também tá na hora de eu cuidar de mim, de eu olhar pra mim, né? De eu fazer mudanças em mim. Porque ele todo esse capítulo tem a ver com mudança. Mas ela pergunta, né? E por que agora? E por que agora? Porque eu agora, né, gente? Porque agora que as mudanças podem acontecer. Parece que você estava com aqueles móveis havia um bom tempo. Bom tempo. Aí ela é muito bacana, né? Aí ele responde, às vezes as mudanças são assim. São assim. Eu acho muito interessante muito legal. Como que ele consegue falar dele até um limite, né? Nossa, muito bom, muito profissional. legal, muito bom profissional. Muito bom profissional. É esse ponto, né? Gente, isso. É isso, ponto. É esse ponto. Ai, Estamos indo para a última parte do nosso livro, que é a parte 4. Nosso objetivo é terminar esse livro, pelo amor de Deus, esse ano, porque o livro que nós demoramos. Gente, foi uma delícia. Acontecendo, tantas mudanças e movimentos acontecendo, tanto da parte daqui quanto da parte daí, né? E aí a gente foi respeitando também amiga, tudo o nosso certo? tempo. Tudo certo, cheio de caixas por aqui, mas também. Mudança é assim. Mudança é assim. São assim. Valeu, amiga. Valeu. Até semana que vem. Até, um beijo. Beijo. Um Tchau, gente.